Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Eu sou o Marcelo Souza e aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%, engordando uma arroba a mais por cada boi do confinamento. E o tema de hoje é: será que micotoxina não diminui o ganho de peso no confinamento? Será mesmo que as micotoxinas não têm influência negativa no ganho de peso dentro do seu confinamento, dentro do confinamento que você gerencia? Bom, para responder essa pergunta, eu vou começar com outra pergunta que, na verdade, geralmente, na verdade, é uma afirmação, né? Geralmente, nós precisamos ver para crer. Em geral, a nossa cultura, pelo menos na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas precisa enxergar, precisa ver para acreditar naquela realidade, naquela situação. Mas como é possível, nesse caso, ver algo que é invisível? Não dá. A realidade é que não é possível enxergar, não é possível ver as micotoxinas. Agora, você acredita em vírus? Bom, hoje em dia é muito difícil alguém que não acredita em vírus, né? Aliás, não só pelo que a gente está vivendo hoje, mas N tipos de vírus aí que provocam diversas doenças que também são invisíveis. Além dos vírus, as bactérias que também são invisíveis, bactérias que produzem doenças variadas aí na humanidade, até o momento em que o advento da produção dos antibióticos, por exemplo, as bactérias sempre fizeram estrago, ou seja, muitas coisas que acontecem a gente não pode ver, muitas coisas não são detectáveis ao olho nu, à visão do ser humano. E a micotoxina é mais uma dessas coisas. Bom, mas tem uma diferença entre bactéria e fungo, porque, na verdade, os fungos, a gente pode enxergar os fungos. Os fungos, eles se formam em colônias, quando eles crescem, eles são contados em unidade formadora de colônia, e os fungos, sim, são passíveis, a gente consegue enxergar os fungos. E as micotoxinas, na verdade, elas são um produto desse fungo. Só que, mesmo sendo capaz de enxergar os fungos, as micotoxinas a gente não consegue ver. Então, muitas vezes, o alimento está lá no seu confinamento, está lá na propriedade, o alimento está bonito, o alimento não tem nenhuma alteração de odor, não tem nenhuma alteração de cor, de consistência, mas ele pode ter micotoxina. Eu vou te contar por que isso acontece, como é possível detectar e algumas coisas que você precisa fazer para se livrar da influência negativa. Eu vou te explicar como essa influência negativa acontece, algumas coisas que precisam ser feitas para você se livrar dessa influência negativa das micotoxinas. Agora, apesar desse assunto ser recente nos confinamentos, da influência negativa das micotoxinas nos confinamentos, relativamente recente, esse assunto é relativamente recente, é um assunto antigo, porque a gente sabe, desde 1960, quando elas foram descobertas, que sim, quando estão presentes em altas concentrações dentro dos alimentos, elas podem levar a problemas sérios, como, por exemplo, surtos de morte de animais. E mais recentemente, então, a gente vem estudando o efeito dessas micotoxinas nos ruminantes. Agora, apesar de não ser possível ver o que elas fazem, é possível sim enxergar o estrago que elas fazem quando elas acometem uma propriedade, quando elas estão presentes em grandes concentrações. Agora, as contaminações leves por micotoxinas são diferentes, isso é uma coisa diferente dos surtos de morte, quando eu tenho problema com micotoxina, porque as contaminações leves, elas roubam performance, elas reduzem a imunidade, mas elas não necessariamente são detectáveis, ou seja, eu tenho o problema dentro do meu sistema de produção, mas eu não consigo ver, não consigo enxergar, porque na maior parte das vezes essas micotoxicoses, elas são assintomáticas, ou seja, eu não detecto sintoma nos animais, ainda mais quando eu estou falando de um grupo de animais, um sistema de confinamento, que envolve uma rotina pesada e o comportamento de um grupo grande de animais numa baia, muitas vezes eu não consigo detectar sintomas. E realmente, esse fato, ele passa a ser importante quando o animal, sim, está confinado. Porque o confinamento, por si só, ele leva a uma situação, a um desafio maior, na verdade, do que um animal de pasto, do que um animal de recria, né?
E essas contaminações, quando o animal está confinado, elas acometem esse animal, aumentando o grau de desafio que ele já tem. Então, é um desafio de ambiente, é um desafio de dieta, é um desafio de ganho de peso grande que ele tá exposto, e essas micotoxinas, elas justamente vão aumentar esse desafio. Bom, mas o que são micotoxinas, na verdade? Micotoxinas são metabólitos produzidos por fungos, ou seja, é um produto, é uma substância que é produzida por um fungo ou por alguns tipos de fungo. E aí nós vamos começar a classificar esses tipos de fungo, porque comumente a maior parte das micotoxinas, elas são produzidas principalmente pelos aspergilos, pelos fusarium e pelos penicillium, que são os 3 tipos de fungos mais prevalentes. E esses fungos, eles também têm outras funções, mas em determinadas condições ambientais, eles produzem micotoxinas. E essas micotoxinas, as principais que acometem as criações animais são alguns tipos de aflatoxina, alguns tipos de fumonizina, o deoxinivalenol, que é o DOM, a zearalenona, a ocratoxina. Depois a gente tem outras micotoxinas que são mais comuns em frutas, que não acometem tanto, por exemplo, em geral, né, os confinamentos não usam resíduos de fruta, mas alguns confinamentos usam. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com silagem de manga. E aí a gente tem a patulina, que é uma micotoxina que é muito típica desse tipo de material, ou seja, presente nas frutas. Quando a gente vê a fruta em casa, no local onde ela sofreu impacto e tem aquela mancha na casca, embaixo, nesse local onde teve o impacto, onde muitas vezes teve a ruptura da barreira de proteção da fruta, é que o fungo que já estava ali acaba crescendo, acaba se desenvolvendo e acaba produzindo a micotoxina. Eu também tenho o ácido fusárico, que é uma micotoxina importante, porque ela tem um papel de potencializar o efeito das outras micotoxinas. E a produção, então, dessas micotoxinas, elas acontecem em condições favoráveis. E quais são essas condições favoráveis? Quando eu tenho, por exemplo, um aumento do teor de água livre dentro dos alimentos. Água livre é água que não está ligada à molécula dos alimentos. Então, todo alimento é composto por matéria seca e água. A gente bem sabe disso. Quem trabalha com confinamento conhece muito bem o que é matéria seca, enfim. A influência a necessidade de se conhecer o teor de matéria seca para fazer uma boa dieta, a influência do teor de matéria seca, tanto no consumo quanto para operacionalizar o confinamento, enfim, é um fato muito conhecido. E o que não é matéria seca, na verdade, é água. E dessa água, uma parte dessa água é água livre. E essa água livre é justamente o que está disponível para as reações dos fungos que interagem, que utilizam esse substrato, essa água livre, e crescem. E esse crescimento fúngico é compatível, é o que causa o acúmulo de micotoxinas dentro dos alimentos. Então, eu consigo detectar, consigo medir esse teor de água livre, e através da análise de atividade de água. Então, quando a atividade de água de um determinado alimento é maior que 0,65, significa que a chance desse alimento ter crescimento fúngico é grande. E aí vem, consequentemente, a produção de micotoxina desse alimento. Bem, hoje em dia nós temos uma legislação que é vigente no Brasil, assim como em outros países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, legislações que determinam quantidades aceitáveis de micotoxina presentes dentro dos alimentos. E durante muitos anos, as fábricas de alimento para animais, os próprios produtores, eles consideraram, sim, esses números, que são os níveis toleráveis pela legislação, como uma guia para a composição das rações, para a utilização dessas rações dentro das propriedades. Mas hoje a gente sabe que isso não é suficiente, porque, na verdade, quando a gente considera tolerância de níveis de concentração de micotoxina, nós estamos pensando inicialmente em proteção da saúde animal. Hoje, o nosso desafio é produtividade, é melhorar o meu valor de arroba engordada. E, além disso,
a gente também já sabe que quando eu tenho doses baixas de diferentes tipos de micotoxina, que teoricamente estão permitidas pela legislação vigente, existe uma interação, um efeito sinérgico, que na verdade é um efeito deletério negativo de várias toxinas em dose baixa no organismo do animal. Porque é como se diversos tipos de pequenas agressões estivessem sendo feitas. Agora, como eu disse no início, muito provavelmente você que está aí no confinamento, você que é técnico, você que é veterinário, você que é zootecnista, você que é agrônomo, você que trabalha com confinamento, você pode não conseguir enxergar nenhum tipo de sintoma clínico. Essas micotoxicoses, na maior parte das vezes, quando você tem um processo de compra bem estabelecido dentro do confinamento, bons fornecedores, quando você tem prática, experiência no assunto, você vai trabalhar com alimentos bons. Isso te leva a acreditar que não existe a chance de ter essa contaminação. Mas justamente o que eu estou dizendo hoje é que quando a gente dosa, e eu digo isso com uma experiência de dosagem de mais de 1.000 amostras de análises de alimentos que estavam contaminados com um ou mais tipos de micotoxina, mas sempre em dose baixa. E aí, pela legislação, está tudo certo, porque você está dentro da lei, mas pela produtividade, não. Porque esse efeito sinérgico, ele acaba levando o animal a produzir menos, a ganhar menos peso. Muitas vezes é um parâmetro reprodutivo que eu estou avaliando, não no nosso caso do confinamento, mas nas fazendas de cria. Muitas vezes eu estou avaliando um parâmetro reprodutivo e eu vou ter um problema justamente em consequência de uma dose baixa, por exemplo, de uma micotoxina que se chama zearalenona. Nós vamos falar um pouquinho mais dela mais para frente. Bom, então é importante porque eu sei que eu tenho e eu sei que isso, somado um efeito deletério de uma com a outra, eu vou ter queda de produtividade.